Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a ordem do alfabeto. Mas antes de começar a nossa aula, vamos agradecer a Deus por nossas vidas, tá bom? Então feche o seu olhinho, junte suas mãozinhas e repete com tia Marcela. Querido Deus, obrigada por nos abençoar. Cuida de todos que eu amo. Amém. Então, crianças, nós sabemos que o alfabeto, ele tem uma ordem. Nenhuma letrinha pode ficar no lugar da outra, certo? E para que vocês entendam melhor, tia Marcela trouxe uma música, tá bom? Então, nós vamos ouvir a música e prestar atenção na sequência das letras do alfabeto, tá certo? Vamos lá! Feijão, G de gente, H de humano, I de igualdade, J juventude, L liberdade, M molecagem, N natureza, O obrigado, P proteção, Q de quero, R de riacho, mostrou, todas as letras vieram em uma ordem. Só que esqueceram de falar 3 letrinhas. Essas letrinhas que esqueceram de falar são as letrinhas estrangeiras e tia Ana Marcela vai apresentar melhor elas para vocês nas próximas aulas, tá? Nas próximas não, na próxima, tá bom? Que é o K, o W e o Y. Então, na próxima aula nós vamos conhecer elas melhor. Então, o que a tia vai fazer agora? Vou espalhar as letras e vocês vão me ajudar a colocá-las na ordem alfabética, tá bom? Então, deixa a tia espalhar. Vocês precisam me ajudar, tá certo, crianças? Sabendo que a letrinha A é a nossa primeira letrinha do alfabeto, quem é que vem depois da letrinha A? Procura aqui com a tia. Quem vem depois do A, na ordem do alfabeto? É a letrinha B. Muito bem. Depois da letrinha B, quem vem depois? É a letrinha C. Parabéns!
E depois da minha letrinha C, quem é que aparece? É a minha letrinha D. Você lembra o nome de algum coleguinha na sala que começa com a letrinha D? Depois da letrinha D, quem vem é a letrinha E. E depois da minha letrinha E, quem vem é a letrinha F. Eu tenho certeza que vocês estão acertando. Depois da minha letrinha F, eu tenho a letrinha G. E depois da minha letrinha G, eu tenho uma letrinha que ela não tem som, mas ela é muito importante na escrita da língua portuguesa, que é o H. Depois da minha letrinha H, eu tenho a letra, muito bem, a letrinha I. Depois da letrinha I, eu tenho a letra J. Depois da letrinha J, lembra daquelas 3 letrinhas estrangeiras que tia falou? Muito bem, então elas começaram a se encaixar nas letrinhas do alfabeto. Então, depois da minha letrinha J, eu tenho a letrinha K. Você sabe qual delas é a letrinha K? Muito bem, a letrinha K. E depois da letrinha K, eu tenho a letrinha L. Depois da letra L, quem é que vem? A letrinha do nome de tia? A letrinha M, do nome de tia Marcela. E depois da letrinha M, vem a irmãzinha dela, que é a letrinha N. Lembra que tia falou que a letrinha M, nós mordemos os lábios. E a letrinha N, nós mordemos a linguinha, ó. N. Depois da letrinha N, vem qual letrinha? O O, a vogal O. Quem sabe qual é a letrinha que vem depois do O? É a letrinha P. E depois da letrinha P, eu venho com a letrinha Q. Depois da letrinha Q, quem vem é a letrinha R. Depois da letrinha R, vem a letrinha S. Depois da letrinha S, vem a letrinha T. Muito bem. Depois da letrinha E, vem da letrinha T, desculpa, vem outra vogal. É a letrinha U. Depois da letrinha U, quem é que vem? É o V.
Muito bem. E depois da letrinha V, vem o W. E depois do W, vem a letrinha X. E depois da letrinha X, qual das duas? Muito bem, o Y. Depois da letrinha Y, vem a última letrinha do alfabeto, que é a letrinha Z. Antes, o nosso alfabeto tinha 26 letras. Depois que chegaram as 3 letrinhas estrangeiras que vieram lá de longe, passaram a ser 26 letras, tá bom? Então, ó, pega o seu livro, integrado por eixos. É importante que todas as vezes que você for assistir às aulas, o seu material já fique próximo de você, tá bom? Então, ó, o livro integrado por eixos, na disciplina de língua portuguesa, da cor roxinha, certo? Abre lá na página 15. Ó, antes que você comece a responder a atividade, é importante você abrir a realidade aumentada, você vai ler o QR Code, certo? E essa atividade do QR Code, ela é bem legal. Nós temos um jogo com letrinhas do alfabeto. Você vai tentar identificar as palavras de acordo com o alfabeto que vai aparecendo na tela, tá certo? Aqui nós temos um poema, que é um anel no barbante. Aí eu tenho aqui uma pequena poesia que diz assim: o anel tá com Maria? Clara, Igor ou João? Pedro, Sônia ou Sofia? Nós usamos nomes de crianças, nomes próprios, para fazer esse poema. É um trecho só do poema, tá certo? E aqui, com o alfabeto móvel, escreva os nomes próprios que aparecem nesses versos aqui. E depois copie-os nas linhas a seguir. Lá no material de apoio, tem o alfabeto móvel que você pode destacar, certo? A página, e deixar as letras soltas para concluir essa atividade aqui. Tá certo? E coloque em ordem alfabética o nome dos quadros. Eu tenho Maria, Igor, João, Clara e Pedro. Na ordem do alfabeto, você vai prestar atenção na primeira letra de cada nome. Clara começa com C. Maria começa com M. Quem vem primeiro lá no alfabeto? É o C de Clara ou é o M de Maria? Então você precisa colocar esses nomes na ordem do alfabeto, observando a sequência do alfabeto, tá certo? Aqui pergunta: qual letra você observou para organizar os nomes em ordem alfabética? Tia deu uma dica na estante. Sempre são as primeiras letras, ok? Lá na página 15, incluindo Paulo nessa lista de ordem, nessa lista de nomes. E agora, como fica a ordem alfabética? São os mesmos nomes que estavam no outro quadro, só que Paulo foi incluído nessa lista, tá certo? Então vocês vão fazer a mesma coisa, observando a primeira letra para ver como é que vai ficar essa ordem, tá? Que letra dos nomes iniciados com P você observou para incluir o nome Paulo? Certo? Se tem Pedro e tem Paulo, e os dois, tia, começa com a mesma letra, que é a letra P. Então, se os dois começam com a mesma letra, eu vou observar quem vem depois do P. Ó, Pedro começa com E. Pedro, depois do P vem o E. E no nome Paulo, depois do P vem o A. Certo? Então você vai ver quem vem primeiro, se é o A ou é o E.
ok? Vai pedir ajuda a segunda letrinha do nome de cada criança, tá bom? Já que as primeiras são iguais. Tá? Aqui, ó, leia os nomes do quadro e coloque-os em ordem alfabética, certo? A mesma coisa. Vai observar a ordem, só que tem nomes que começam com letras parecidas também, como Sônia, Sofia, Paulo, Pedro. Aqui, quando você fizer a leitura do QR Code, você vai encontrar um jogo com os nomes próprios, nomes de pessoas, certo? Bem legal, você vai amar. Na página 17 tem também a leitura do QR Code. Dessa vez é uma caligrafia para você treinar sua escrita. Todas as letras do alfabeto vão estar aqui na caligrafia. Se você quiser e puder, pede para a mamãe imprimir e você vai treinando sua escrita, tá certo? Aqui nós temos vários nomes próprios, só que eles estão com uma roupinha diferente, com as letrinhas diferentes. Eu tenho o nome Pedro 3 vezes. Eu tenho o nome Pedro aqui, eu tenho ele aqui e tenho ele aqui. Só que eles estão com um formato de letra diferente. E você vai pintar da mesma cor. Se você usar, por exemplo, uma cor vermelha para pintar o nome Clara, você vai usar o lápis vermelho também para pintar o nome Clara aqui e para pintar o nome Clara aqui. Tá? Para a tia saber se você conseguiu identificar o nome Clara nas 3 colunas, tá bom? Elas estão com uma roupinha diferente, mas não mudaram o som, tá ok? E essas 3 letrinhas, K, W e Y, nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? Vem muitas surpresas por aí. Um beijo, meus amores, e fique com Deus. Tchau!